Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você um pouco sobre a volta de Jesus. Eu quero ler aqui em 2 Tessalonicenses 2, que diz o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aqui, pelo que parece, houve um boato que chegou aos Tessalonicenses de que Jesus já havia voltado e eles haviam ficado, né? E esse medo tomou conta deles, mas o apóstolo Paulo escreve para eles advertindo que a volta de Jesus, não aconteceria dessa forma. E ele também está nos advertindo, né? E como seria a volta de Jesus? O que é que ele nos diz? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, o apóstolo Paulo nos deixa claro que antes da vinda de Jesus haverá dois eventos que marcarão fortemente a sua vinda, que será a apostasia e a apresentação do homem da iniquidade, o também conhecido como anticristo. Então, o que seria essa apostasia? Será, na verdade, e é a apostasia o que ela é, na verdade, o abandono da fé. Na verdade, o abandono do verdadeiro evangelho por aqueles que se dizem seguidores de Cristo. E também essa apostasia pode também estar ligada a uma rebelião geral da humanidade contra Deus, algo de forma generalizada se opondo contra as verdades celestiais. E o segundo evento que marca a volta de Cristo é realmente a manifestação do anticristo. Nós sabemos que, por outras partes da Bíblia, que o anticristo ele vai se manifestar durante a grande tribulação. Então, aí está o ponto-chave do que acontecerá, como será o arrebatamento, né? Muitas pessoas acham que o arrebatamento será antes da grande tribulação, mas nessa passagem aqui nós estamos vendo claramente que não será, porque o homem da iniquidade, o anticristo, ele se revelará durante a grande tribulação. Então, isso quer dizer que a igreja, que os eleitos de Deus estarão na terra durante a grande tribulação. Aqueles que estiverem vivos dos eleitos de Deus, da igreja, eles permanecerão na terra e passarão pela grande tribulação. Se nós estivermos vivos, nós passaremos pela grande tribulação. Isso é um fato que muitas pessoas não querem aceitar, não querem admitir essa verdade, porque isso gera um grande temor, um grande pavor no coração. E de fato, né, todos nós temos medo de como viveremos esse tempo que a Bíblia fala, o próprio Jesus falou que não houve e nunca haverá outro momento como esse na face da terra. Mas eu quero te deixar claro uma coisinha aqui que Jesus falou, que antes da grande tribulação haverá a manifestação das dores, né? O tempo em que muitas coisas começarão a acontecer, né? O princípio das dores, que seria guerras, terremotos, rumores de guerra, fome, pestes em vários lugares. E isso nos traria um alerta, uma advertência para estarmos atentos que o seu momento de sua vinda já estaria próximo. Então, para nos alertarmos contra isso e nos prepararmos. Então, como é que nós vamos nos preparar? Primeiro, aceitando a verdade. A igreja vai passar pela grande tribulação e vamos nos preparar como psicologicamente e principalmente espiritualmente. Temos que estar arraigados na verdade da palavra de Deus. Temos que mergulhar na palavra de Deus, no conhecimento, para não sermos enganados pelo homem da iniquidade,
para estarmos fortalecidos neste tempo. E também vamos nos preparar psicologicamente. Estamos vivendo aí um momento de coronavírus que não deixa de ser um momento de preparo psicológico e espiritual. Um pequeno momento de preparo. Como você tem lidado com este momento? Como a sua mente, seu espírito, você tem trabalhado neste momento para você passar por essa fase difícil que estamos passando? Isso é só um pequeno teste do que iremos passar, se estivermos vivos, é claro. Então, tudo isso é uma fase de preparo. Eu entendo assim, eu vejo assim, que será uma fase de preparo para nós passarmos pela grande tribulação. É claro que a grande tribulação não vai se assemelhar a nada do que já foi visto na terra. Mas eu te digo uma coisa, Deus, Ele é com os seus escolhidos, com os seus eleitos. E por mais difícil que possa parecer este momento, por mais atormentador que possa parecer este momento, a sua graça, o seu poder e a sua força estarão com os seus escolhidos. E da maneira que só Ele, que é Deus, que nos chamou, que nos elegeu, que nos chamou, pode nos ajudar, só Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dar a força necessária. Eu quero te dizer uma coisa também. Muitas pessoas acham que a grande tribulação, a igreja não viverá a grande tribulação porque elas falam como Deus vai deixar os seus amados, os seus filhos passarem por este momento. Mas eu quero te dizer uma coisa. Em toda a história da igreja houve perseguições a todos os cristãos de todas as eras. E os primeiros cristãos, eles foram duramente perseguidos, foram mortos de forma violenta, durante as eras todas aqui que nós já passamos, né, esses 2000 anos, e até hoje ainda continua tendo perseguições violentas, coisas terríveis contra aqueles que professam a fé. E por que não seria com os finais, né, os últimos cristãos? Então, se os primeiros que tiveram tanta fé viveram de forma tão intensa com Deus, de uma forma tão única com Deus, passaram por momentos tão tenebrosos, por que os últimos não passariam, né? Então, assim, Deus há de preparar aqueles que ficarão aqui da sua igreja para passarem por este momento. O que precisamos, na verdade, é aceitar a verdade, porque a verdade, ela não pode ser mudada. Se eu acreditar nela ou se eu desacreditar nela, ela continua sendo verdade. Se eu achar que ela vai acontecer ou se eu achar que ela não vai acontecer, ela vai continuar sendo verdade e ela vai acontecer independente do que eu ache, do que eu pense ou dos meus sentimentos. O que eu preciso é aceitar a verdade. E viver na verdade, ela ilumina a sua mente e traz mais verdades, porque a sua mente, o Espírito Santo vai abrindo e a sua mente vai sendo iluminada cada vez mais a enxergar a verdade e a não ser enganado pelo homem da iniquidade. E olha o que é que vai acontecer aqui. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o homem da iniquidade, o espírito da iniquidade já tem agido durante esses séculos todos da história do cristianismo. Mas no final, quando acontecer tudo isso, ele se revelará e só um que o detém é que vai ser afastado, né? Vai ser tirado. Muitos pegam esse versículo aqui, esse ponto, e diz que o que o detém é a igreja. Mas, na verdade, então que a igreja vai ser arrebatada. Mas como as pessoas que ficarão aqui receberão a verdade e serão iluminadas para a salvação se a igreja for arrebatada? Porque o meio que Deus escolheu para levar a verdade aos seres humanos é através do evangelho sendo pregado pela igreja. Se a igreja não estiver aqui, quem vai ser convencido pelo Espírito Santo se o evangelho não vai ser mais pregado? Se a igreja já vai ter sido tirada. Então, para que o Espírito Santo convença alguém, é preciso que ele ouça a verdade. E a verdade tem que ser dita por aqueles que professam a fé em Cristo Jesus.
Então, essas pessoas precisam estar aqui. Então, assim, a igreja não vai ser tirada da terra, porque até o fim a igreja permanecerá. E, na verdade, o que alguns teólogos acham que esse é o que o detém, na verdade, é o Espírito Santo. Não que ele vai ser tirado da terra, mas que com o aumento da iniquidade, quando o homem deixa de receber a verdade, então o Espírito Santo vai entregando o homem às suas concupiscências, vai entregando os homens às suas malícias, às suas maldades, e quanto mais ele entregue as suas malícias, as suas concupiscências e maldades, mais ele vai se aprofundando no pecado e mais o Espírito Santo vai se afastando e menos o evangelho vai se tornando uma realidade influenciadora na sociedade, no meio dos homens. Então, é assim que o Espírito Santo acaba se afastando e deixando os homens a seu bel prazer. Então, ele, na verdade, o que provavelmente o detém é realmente a influência da igreja, né? Através do Espírito Santo, a influência que a igreja faz, leva à sociedade, que cada vez mais ela terá menor influência com as ideias que muitas vezes são contrárias à palavra de Deus, que com certeza não provém de Deus. Então, o que eu quero deixar para você é que você medite nessas coisas, leia, peça a Deus discernimento para entender como eu entendi, porque eu entendi errado e Deus trouxe à minha mente essa iluminação e eu fui buscar do Senhor, pesquisar, estudar e vi que essa é a verdade. Nós, a igreja, passaremos pela grande tribulação, mas não fique aterrorizado. Prepare o seu coração, prepare o seu espírito. Deus estará com a sua igreja. O Espírito Santo não será removido dos seus eleitos, da sua noiva. Ele estará conosco até o fim. E se estivermos vivos, seremos gloriosamente arrebatados para vivermos com Cristo e estaremos com Ele eternamente. Então, é essa a minha palavra de hoje e fica com Deus.